Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do cientista político Antônio Roberto Vim, que ministrou uma palestra de suma importância para a nossa igreja relacionada ao marketing digital, e gostaríamos de recomendar que acessem o material do Roberto Vim, onde ele poderá explicar mais detalhadamente o tema abordado. Muito obrigado, boa noite a todos. Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 11 de fevereiro de 2017 e nós vamos tratar hoje de um assunto mais voltado ao conhecimento da área de marketing digital mais especificamente. Eu não trabalho com marketing comercial aplicado na política, que é muitas vezes confundido com marketing político. E eu vou fazer algumas especificações, algumas orientações, para que vocês tenham uma noção do que é mais ou menos o tipo de trabalho que eu faço nesse sentido, né, e possam perceber as diferenças do que está acontecendo, porque que muitas vezes isso reflete na política, inclusive. O marketing, ele é uma ferramenta muito útil. Para vocês terem uma ideia, Goebbels, né, foi o pai do marketing na Alemanha nazista. E os filmes dele acabaram virando ícones do período, convenceram toda a nação alemã de que Hitler era o Messias, era uma liderança indiscutível, inquestionável. O que acontece? A mídia, a publicidade sendo utilizada como ferramenta de aparelhamento ideológico de Estado, serviu como ferramenta de doutrinação. Isso na Segunda Grande Guerra Mundial. Muito do que nós conhecemos hoje de publicidade e propaganda foi experimentos de Goebbels na Alemanha nazista, que depois foram utilizados no próprio Estados Unidos como ferramenta de marketing digital e de propaganda política. Hoje, o que se faz de campanha política nos Estados Unidos e no mundo, de mais moderno, muito foi utilizado pela Alemanha nazista. Eu sei que parece absurdo o que eu estou falando agora, mas as ferramentas foram eficientes e eficazes. E isso, por incrível que possa parecer, ou por mais nojento, asqueroso que possa parecer para muita gente, é estudado em todas as universidades do mundo inteiro. Não necessariamente dito da forma seca como eu disse agora para vocês, mas eu dei a má notícia em primeiro lugar. O que acontece é que houve desenvolvimento de outras técnicas e de outros métodos de aprendizado que fazem com que você tenha questionamento de valores e de uma série de situações. Então hoje está tendo uma nova consciência, né, de relação público-cliente. Porque à medida que vocês não tinham uma ferramenta naquela época que hoje nós temos, que é o acesso à informação via rede social. Então, o acesso ao conhecimento, não necessariamente a informação, mas o conhecimento, faz com que você questione a informação. E isso é uma coisa que não havia na Segunda Grande Guerra Mundial. E daí, uma coisa que já está sendo desenvolvido há algum tempo nas redes sociais
se existe opinião pública ou se existe opinião publicada. É um artigo, né, Pierre Bourdieu, né, é só um artigo, não é um livro, é uma parte de um texto que você encontra, opinião pública, opinião publicada, né? Você encontra no Google facilmente esse artigo e pode ler ele na íntegra, em português, não tem problema. E você percebe que existe aí uma teoria de que nós somos induzidos a acreditar naquilo que é feito como um conceito de realidade. Então aquelas pessoas que não têm acesso à internet, aquelas pessoas que só têm televisão fechada, né? Melhor, televisão aberta, não tem a televisão aquela onde tu pode escolher o que tu vai ver, ou alguma coisa assim. Aquelas pessoas que têm um baixo nível instrucional, baixo nível de instrução, que elas ou foram doutrinadas e que não questionam a sua doutrina, não colocam em xeque nenhum dos seus valores, que seguem à risca aquilo que aprenderam ao longo da vida delas. E todas essas pessoas somadas acabam sendo o perfil do mediano, aquele que vai seguir agindo da forma necessária, vai comprar os produtos que forem mandados essa pessoa comprar, vai tomar as posturas e inclusive votar da forma que for determinado que se vote, né? Então é um padrão, um estereotipo, e que é criado exatamente para que haja isso. Então se você tem um governo no Brasil, ele cede as concessões de rádio, de jornal e de TV, então pode retirar as concessões também e pode fazer uma coação do ponto de vista político, dizer, olha, se você não trabalhar para mim, me beneficiando o meu governo em algum modo, eu vou acionar as tuas dívidas, e você, não tendo condições de pagá-las, vai perder o direito à sua concessão que você tem comigo, com o governo, né? Então é uma coação e que pode acontecer a qualquer tempo. Muitos questionam que houve censura dentro do período militar brasileiro, por exemplo, e chamam de ditadura militar. No período militar brasileiro é que houve a formação da maioria dos canais abertos de televisão que nós conhecemos hoje. E eles foram cedidos pelos militares. Então, houve um padrão de qualidade, mínimo de qualidade, havia uma censura de horário, que era, inclusive por eles mesmos, chamado de censura, mas era uma censura de horário para determinados programas onde crianças não deveriam assistir, crianças, adolescentes não deveriam assistir. Classificação de horário. E essa censura era feita nessa classificação de horário para que houvesse uma educação conforme, uma programação conforme a capacidade de entendimento de cada geração. Então, até um determinado horário, adolescentes não poderiam assistir filmes. A partir daquele horário, começava a ter cenas de sexo, de drogas, de alguma coisa. Então os filmes, eles passavam igual, como a violência, como poderia passar agora. Só que a partir daquele horário, os pais tinham a responsabilidade de cuidar das suas famílias e impedir que essas crianças, esses adolescentes vissem determinada programação e que tivessem uma instrução de uma má formação ocasionada por uma mídia alienígena, estrangeira ou nacional, o que fosse.
E isso impedia também que as crianças tivessem acesso a coisas violentas, agressivas, que não fossem educativas, né? Ou que fizesse com que a criança perdesse a infância antes da hora. A grande preocupação do período militar é que a criança brincasse, fosse criança, e que tivesse acesso à sua infância. O adolescente tivesse o seu mundo lúdico, a sua passagem, a sua transição para o mundo adulto gradativa, sem rompantes, sem grandes acessos a um mundo mais violento como nós temos hoje. Hoje nós vemos crianças brincando com videogames de guerras sem menor pudor, sem menor problema, e muitos deles levados à orientação sexual desde a criança, né? Através inclusive de cartilhas doutrinárias em governos anteriores. Nós vimos isso acontecer, né? No último governo nós vimos isso acontecer. Com orientação sexual, inclusive com orientação bissexual, né? Então, na formação, a criança já é induzida à bissexualidade. Isso, o pai não pode ralhar o filho, não pode bater no filho, porque tem a lei, a chamada Lei Menino Bernardo, que foi a Xuxa, foi lá no Congresso Nacional, ajudou a estimular a aprovação da Lei Menino Bernardo, com apoio do governo da Dilma e tudo. E ela estava desempregada na época, tinha saído da Globo, precisava de uma projeção na mídia, e fez isso, ganhou a projeção necessária, ganhou um cargo na Record, graças a essa situação. Só que o mal que ela causou foi tremendo. Por quê? Porque o poder de pátria e família foi perdido naquele momento. Hoje as crianças e os adolescentes não podem, os pais não podem ralhar, não podem bater neles, podem perder inclusive a guarda, podem ser presos os pais se fizerem agressão física ou verbal contra as crianças. No entanto, as crianças têm direito a poder assistir o que bem quiserem e jogarem o que bem quiserem, fazerem o que bem quiserem, manipuladas por uma mídia que pode estar doutrinando elas a uma tendência violenta ou sexual diversa, né, onde ela vai ter uma consciência de uma nova realidade, perdendo boa parte da infância dela para uma adolescência precoce, antes mesmo da hora, né, e uma sexualização, uma erotização que contraria inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso tudo promovido por uma mídia, né? Então a mídia, ela pode ser proativa e ela pode ser negativa. Até agora eu só mostrei os riscos de uma mídia, de uma imprensa marrom, de uma publicidade mal feita, tem o chamado lá nos Estados Unidos, uma coisa chamada Big Stick, é o grande porrete. Se você é meu amigo, você tem as benesses da lei e do Estado. Se você é meu inimigo, você tem um porrete na cabeça, literalmente, né? Você não é meu adversário, você é meu inimigo. E isso explica muito da política norte-americana, como ela funciona, do ponto de vista de abordagem. Então, aquele sensacionalismo, né, de dizer que o presidente não é americano, que o presidente é um ditador, isso aqui é uma prática deles, é uma cultura deles, eles agem daquela maneira, e o povo norte-americano está acostumado a ter esse tipo de comportamento entre si. Eles, para não manterem um governante no poder, eles fazem aquele sensacionalismo. Isso, para eles, é uma coisa meio que natural, mas para quem olha de fora, vê aquilo tudo, diz assim, meu Deus, eles estão realmente vivenciando aquele tipo de situação. Parece que é uma sensação, dá uma sensação de terror, de terrorismo, de uma nação dividida, prestes a ter uma guerra entre si. Como eles já tiveram uma guerra civil, não se duvida de nada, né, no comportamento e na postura deles a esse respeito. Bom, isso tudo
só mostrando a influência da mídia nesse aspecto. A mídia, ela pode ser, o marketing ele pode ser utilizado de forma social para levantar uma sociedade ou para destruir uma sociedade. Pode ser utilizado, por exemplo, você pagar a publicidade, pagar uma grande empresa para que ela faça um controle do controle social, pode acontecer. Algumas grandes empresas eram patrocinadas pelo governo anterior para que houvesse uma redução de determinadas informações, alguma coisa nesse sentido, né? E a gente percebeu, por exemplo, que em algumas mídias das redes sociais a gente não teve ao longo de alguns anos uma redução de acesso à informação, né? Ou que determinadas palavras-chave ou determinados comportamentos fossem de alguma maneira coibidos nas redes sociais, porque eram violentos contra o governo, alguma coisa nesse sentido. Isso diminuiu, por exemplo, uma coisa chamada controle social nas redes sociais. Então hoje nós termos mesmo que a gente não tenha esses governos mais patrocinando, porque esses governos patrocinavam essas mídias, mesmo que a gente não tenha mais esses governos no poder, essas posturas podem estar permanecendo e de repente sendo pagos essas publicidades, independente esse comportamento, independente deles estarem sendo veiculados nas redes sociais ou não. Algumas palavras-chave, se você em determinadas mídias utilizar, parece que há um bloqueio da tua conta. Então isso pode ser uma coisa velada e não necessariamente precisa ter um veículo anunciando alguma coisa, dizendo alguma coisa. Isso pode ser uma ferramenta do próprio site simplesmente censurando, te bloqueando nesse sentido. Então existe sim forma de haver bloqueio e censura por conta das próprias mídias e com interesse. Não é teoria da conspiração, isso é controle da mídia sobre ela mesma. Ela define o que ela vai postar, o que ela vai publicar, o que ela não vai. Eu vou utilizar isso como ferramenta comercial. Então isso para os nossos anunciantes não é interessante, digamos assim. E inverte os valores, né? Dizendo que você está errado e você tem que provar que está certo, mas não se dá o direito de provar que está certo. Simplesmente você é bloqueado nos seus direitos, nos seus argumentos. Você está aí, quando quer negociar alguma coisa ou argumentar alguma coisa, você recebe uma mensagem que aquilo ali foi uma mensagem eletrônica e que você não tem direito a contra-argumentar. Então, na verdade, isso acaba se tornando uma censura, uma inversão de direitos civis naturais, constitucionais. É inconstitucional essa postura, e no que você denuncia isso para o próprio Ministério Público Federal, pela incapacidade ou falta de conhecimento técnico da área digital, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma censura por parte das mídias virtuais, e você não possa fazer hoje um bom conhecimento de mídia digital por conta disso. Então tudo isso, e aí não entram os investidores, porque tem a falta de espaço publicitário para esse tipo de processo. Não entra investidores também porque você não tem existe uma grande concorrência de mercado e uma baixa qualidade dos produtos. Você tem uma concorrência desleal, porque o que acaba chamando a atenção dos investidores é a visualização, e a visualização se dá pela banalização. Então, vídeos com baixa qualidade têm uma grande projeção porque são apelativos, digamos assim. E esses vídeos apelativos, sexualmente falando, por erotização, por exposição,
por puro besterol, comédia, coisa nesse sentido, acabam ganhando maior projeção e maior impacto social do que situações, vídeos educativos ou de orientação social, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Isso tudo faz parte de um projeto de desqualificação do mérito, demérito em si. E você acaba não tendo interesse, porque os vídeos são, para poder orientar vocês a esse respeito, o vídeo é um pouquinho maior, o vídeo é um pouco mais longo, ele é necessariamente, obrigatoriamente mais longo, porque é uma educação, é uma orientação, e aí, para vocês manterem a linha de raciocínio, vocês vão ter que prestar atenção, dar tempo para esse tipo de coisa acontecer. Bom, essa mídia digital, ela tem um custo, né? Então, mesmo que seja colocada de graça, no canal de graça, como acontece nesse sentido, você tem o custo de ter o equipamento, você tem o custo de dedicar seu tempo, seu conhecimento, seu estudo, fazer com que toda essa informação chegue com qualidade para tudo isso. E esse material de qualidade, com informação, alguma coisa nesse sentido, você não vai ter acesso, ou um grupo pequeno de pessoas vai ter acesso, e muitas vezes não vai conseguir propagar, não sendo interessante para o anunciante, que vai ter um público, apesar de ser um público mais qualificado, vai ter um público menor. Agora vem uma questão, e uma questão interessante a ser levantada. Este anunciante quer quantidade ou quer qualidade? Porque se ele tiver quantidade, não necessariamente ele vai ter poder de compra. Ele pode anunciar para uma grande quantidade de pessoas e não ter o retorno necessário. Porque no momento que ele anunciar para uma grande quantidade de pessoas, o que vai estar acontecendo? Ele pode estar anunciando para uma grande quantidade de pessoas sem poder aquisitivo nenhum e sem sequer capacidade ou noção de recursos para poder adquirir o produto dele. No entanto, se você investe num produto onde tem uma mídia menor, onde tem uma projeção menor, mas tem um nível de qualidade maior, uma eficiência, um mérito maior, você pode, apesar de ter um público menor, você tem um público qualificado. E isso é o que se faz dentro do marketing político. Você trabalha o produto, porque o ser humano não é um produto qualquer. O ser humano é um produto especial, diferenciado, não é um sabonete, não se vende como um sabonete. Se você for numa faculdade de publicidade, propaganda, como é que você vende uma pessoa numa campanha eleitoral? Não vendo como quem vende um sabonete, é um produto qualquer. Não, não é um produto qualquer. Isso é uma frase que eles usam tipicamente, né, na faculdade de publicidade, propaganda, da mídia, né, do marketing, seja ele digital ou não, vende o produto como vende um sabonete qualquer. Não, não é. O ser humano não é um produto qualquer. Uma empresa não é um produto qualquer. Ela precisa ter toda uma linguagem e uma unidade de discurso. Ela tem que ter uma filosofia, um comprometimento, uma valorização, uma valoração devida. Por quê? Porque é o nome daquela empresa, o nome daquele produto, o nome daquela pessoa que está em jogo. Então aí é diferente, é muito diferente. Então quando você investe em qualidade, apesar de ser uma menor quantidade, você pode ter um poder de compra maior, você pode ter uma qualidade das pessoas que estão ali observando aquele produto, aquele serviço maior, e você vai eventualmente ter um retorno maior por conta de estar investindo certo. Hoje, investir em ética, investir em moral, investir em cidadania, em consciência cidadã, em meritocracia, são valores e princípios que dão retorno. Por quê? Porque as pessoas sentem falta desses valores e elas estão em busca disso. Nas redes sociais, os horários onde as pessoas mais estão entrando são os horários da hora do almoço, antes de ir para o trabalho, de manhã muito cedo. Na hora do almoço, nos intervalos do almoço, as pessoas estão entrando nas mídias.
Logo depois da saída do trabalho, na hora da novela, e às vezes até de madrugada tem gente assistindo. Então são horários que, se você publica alguma coisa nas redes sociais, você tem um retorno maior. Vídeos mais longos, as pessoas assistem no horário da madrugada, por incrível que pareça, assistem. Vídeos mais curtos, elas assistem nos horários intermediários, horários de almoço, coisas assim, mas elas assistem. E elas assistem esses vídeos de política, de sociedade. Elas recebem as notícias no jornal, recebem notícia na televisão, recebem a notícia na revista e elas vão discutir isso nas mídias virtuais. Então as mídias virtuais, elas estão servindo como fórum de discussão a respeito disso. E os blogueiros, principalmente os mais técnicos, são aqueles que estão acolhendo essas informações e contrapondo essas ideias, vendo se aquilo realmente procede ou não procede, se é o que as pessoas querem ou não querem. E aí está havendo a crítica e controle social cidadão e inclusive o contraponto a respeito dessa situação. Então isso acaba se tornando um produto, acaba se tornando interessante. O investimento é baixo, porque você tem que comprar poucos equipamentos para fazer esse tipo de coisa. No entanto, para adquirir o conhecimento necessário para fazer toda essa crítica, muitos jornalistas estão tentando se aventurar na linha da política, da discussão econômica nessa questão, mas existem setores específicos que eles não são capazes de observar. Então a questão da política econômica, economista está tendo uma visualização maior do que um blogueiro economista está tendo uma visualização maior do que um blogueiro jornalista. Um blogueiro cientista político está tendo uma visão maior do que alguns jornalistas. Um blogueiro sociólogo ou filósofo, e quando são verdadeiros e quando não distorcem para sofismas, né, estão tendo visão mais completa de determinadas áreas específicas do que um jornalista. Quanto mais técnico você for de determinadas áreas, se a área for específica e naquele momento, você pode ter uma projeção maior do que um mero jornalista. O jornalista, ele faz o apanhado geral, ele pode ter fontes, ele pode ter acesso à informação, mas muitas vezes ele não sabe como argumentar aquilo de uma forma técnica específica. Por mais que tenha o conhecimento do traquejo, do funcionamento da casa, muitas vezes ele não sabe lidar com a relação poder e ser humano, né? Então aí psicólogos também acabam ganhando projeção nesse aspecto, né? São os novos blogueiros do futuro. A tendência é que os jornais do futuro sejam jornais gratuitos e sejam muitos deles jornais virtuais. Que as informações cheguem no celular da pessoa, no tablet da pessoa, no computador pessoal da pessoa, ou em outras ferramentas. Existem hoje até óculos que serão os óculos do futuro, que as pessoas terão a informação direto na sua retina, né? A audição chegará por um ponto no ouvido, tranquilo, a pessoa está caminhando, está dirigindo e está tendo acesso à informação, a rádio, jornal, televisão, tudo que ela quer com um toque de um dedo no óculos. O futuro é esse, a tendência é essa. Ou um toque do dedo no relógio, é uma tendência. São coisas que estão acontecendo e que já nesse século XXI nós teremos todos esses acessos à informação. Bom, a mídia vai estar, a publicidade vai estar ali também, vai estar tudo ali, né? E a gente vai saber se aqueles produtos nos interessam ou não. Investir nessa mídia, investir nesse produto, só para vocês terem uma ideia, a questão de uns 5, 10 anos atrás, eu tive participando de um evento chamado Mercocidade, aqui em Porto Alegre. E um palestrante pegou e comentou o seguinte informação, que você, para ver, naquela época mais ou menos, entre 5 e 10 anos atrás, eu não me lembro exatamente quando foi, você, para saber o que passava, para conseguir ver o que passava em um dia, 24 horas, no YouTube, o site YouTube, esse que eu estou postando essa mensagem agora, havia a necessidade que você não fosse no banheiro, não almoçasse, não jantasse, não tomasse café da manhã, não fizesse nenhum lanche,
não saísse da frente do computador, não tomasse banho, não fizesse nada, não dormisse durante 10 anos para poder ver o que é postado em um dia só. Um dia. Era o que já se tinha de acesso à informação diária no YouTube. Como é que você qualifica um produto desses com eficiência e eficácia em uma mídia digital? Então você, pela quantidade, se você nivelar por quantidade, você vai ter, a quantidade não vai te assegurar público fiel, nem que o teu público seja o teu mercado específico. Agora, se você analisar o perfil do público de determinado blogueiro, e aí a sugestão, analise o perfil do público, a faixa etária do público de determinado blogueiro. Você vai ter o quê? Você vai ter um grupo de seguidores. Eu, por exemplo, eu tenho um público, a maioria de 70% masculino, nacional, né? Mais de 70% nacional, sendo que uma grande maioria também, por volta de 70%, em média todos eles, né, que sejam focados em média de 30 a 45 anos, mais ou menos. É mais ou menos a média do que eu tenho de público. Tá? Eu divulgo para mulheres, divulgo para adolescentes, tudo, mas é a faixa etária dos meus mais de 15 mil seguidores e quase 2 milhões de visualizações em um ano e meio, um pouco mais de trabalho, por conta de... E eu não sou filho de pai rico, não sou famoso, não tenho nada nesse sentido, mas esse meu trabalho me rendeu esta credibilidade nessa linha de ação. Isso quer dizer que eu tenho um público fiel que, dentro de uma faixa etária específica, que tem poder de compra de determinados produtos que podem ser interessantes para determinadas empresas. Então, essa análise é que deveria ser feita pelas empresas, e não a análise da quantidade, eu vou publicar em grande quantidade. Mas o site não se preocupa com isso. O próprio site não se preocupa com isso. Ele anuncia para um determinado perfil, público específico ou não. Não é para um público específico. Ele anuncia simplesmente, joga nas redes sociais. Né? Então não tem uma seleção de quantidade de pessoas nesse aspecto. Esta preocupação faz com que você tenha que fazer um investimento mais definido especificamente com o blogueiro, com o vlog, né, que é vídeo, no caso. Se é um caso do YouTube. Né? Então tem todas essas questões a serem discutidas. A mídia hoje ela pode ser uma mídia casada, mídia real com mídia virtual. Não adianta você ter um site na internet, não adianta você ter e-mail, não adianta você ter anúncios no teu site, isso, aquilo, se o teu site não é divulgado nas mídias, nas redes sociais. Se você não tiver investimento em pessoas que chamam a atenção, se você não anunciar o seu produto em pessoas formadoras de opinião, pessoas que convençam outras pessoas, você não tem seu produto divulgado. A credibilidade do seu produto está associada diretamente a pessoas de confiança, a pessoas que você confia, e valores, princípios que você tem. Você pode perder cliente fazendo determinados investimentos em lugares errados, em pessoas erradas? Sim, você pode. Pergunta que não quer calar. Que tipo de produto é o seu? Desculpa a gripe. Que tipo de produto é o seu? Que imagem que você quer passar para o seu cliente? Qual é a intenção que você quer ter? Esse cliente que está negando o seu produto, é o cliente que compraria o seu produto? As pessoas que estão criticando a sua empresa por anunciar em determinado local, é a pessoa que compraria o seu produto? Ela realmente faz diferença, importa para você?
Porque críticas todos receberemos, sempre. E se você ficar se preocupando mais em agradar as pessoas do que você fazer algo que realmente modifique e traga qualidade para o seu produto, para a sua sociedade, você vai estar se preocupando com as coisas erradas. Porque muitas vezes nós precisamos nos posicionar para poder impactar positivamente, proativamente uma sociedade. Uma empresa que faz a sua parte, ela é bem vista diante dos olhos dos seus clientes. Uma empresa que combate a corrupção, que qualifica a sociedade, que promove a educação, que promove a cidadania, a ética e a moral, ela pode ser muito bem vista aos olhos de uma sociedade. Então, fazer o investimento certo, na mídia certa, fazer investimento em entidades que tenham valor, em entidades que tenham propósito, que tenham história, que tragam valores, princípios éticos, morais, que eduquem, que formem cidadania. Essas entidades e essas educações, elas podem ser interessantes que alguma empresa, algum produto, invista nelas. E o retorno é maior. Vou dar alguns exemplos. Investir em mim, claro, óbvio, eu estou fazendo isso exatamente também com intenção pessoal, mas no Rotary, no Lions, na Liga da Defesa Nacional, no Templo Positivista aqui em Porto Alegre, são algumas entidades, nos escoteiros, nas bandeirantes, na Fundação Maçônica Educacional, em várias entidades, que eu estou citando algumas entidades, não precisam ser necessariamente nessas. Entidades que eu tenho uma relação e por isso eu estou dizendo que porque eu tenho algum contato, eu tive algum contato com algumas dessas entidades. São entidades que vale a pena ser investido. Por quê? Porque são entidades que fazem a sua parte diante de formação de meritocracia. E no momento que você investe em determinados setores culturais, sociais, de cidadania, de formação cidadã, você está fazendo a sua parte, a sua empresa está fazendo a sua parte. Momento de crise, o melhor momento para se investir em publicidade. Não é uma prática do brasileiro. Mas aqui no Brasil, você tem que saber onde investir e principalmente o momento de se investir. Nós estamos na crise. O momento é o momento de se investir em publicidade. É o que os americanos fazem, o que os norte-americanos fazem. Quando estão na crise é quando eles mais investem em publicidade. Porque quem é visto é lembrado. E quem é visto numa crise investindo em valores, em princípios, vai ser lembrado. Porque são pessoas, são entidades, são grupos que fortaleceram o nosso país no momento onde ele mais precisava. É hora de se investir, é hora de se fazer investimento em mídia e é hora desses empresários buscarem grupos, pessoas, lideranças que façam a sua parte. Por isso, se puderem, entrem em contato comigo. Se puderem, entrem em contato com essas entidades. Façam a sua parte. Empresários, nós contamos com vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada.